Fala galera, tudo bem? Para vocês que já me seguem há algum tempo aí, já perceberam que o canal tá com a cara nova aí, tá? Estão gostando das novidades? Espero que sim. Bem, vamos ao que interessa, que é a nossa aula hoje, né? Que ela é muito importante, onde falaremos sobre 6 coisas que os americanos, e a maioria dos europeus também, para falar a verdade, né, acham assim, digamos, meio estranho no comportamento de nós latinos-americanos. Vejamos o que esses gringos querem dizer com esse estranho que eles veem em nós. Bem, para começarmos a coisa de uma maneira bem clara e transparente, vamos nos iniciar comentando sobre nossos sagrados e demorados banhos de cada dia. Você sabia que a maioria dos gringos não tomam banho com tanta frequência? Pelo menos não com a frequência que nós tomamos? Sim, é verdade. Em uma semana completa, a maioria dos gringos tomam, em média, de 5 a 6 banhos no máximo. Mas calma, galera. Tome um cafezinho e relaxe. Não é que a gringaiada não gosta de tomar banho. Não é nada disso. A verdade é que, como aqui por nossas bandas faz muito calor na maior parte do ano, costumamos tomar mesmo diversos banhos em um dia, não é isso? Geralmente é isso mesmo que acontece, não é não? Ou você não faz isso? É claro que faz, não é? Portanto, na verdade, nós é que somos os, digamos, diferentes nessa curiosa história, certo? Legal. Mudando de página então, né? Vamos ver uma outra coisa diferente, diferente entre aspas, né? Que eles acham em nós aqui. Que por sinal nos diferencia muito dos americanos e da maioria dos gringos em torno do mundo. Bem, certamente a nossa maneira de sempre querermos ser gentis, solidários e prestativos o tempo todo com todo mundo que nos pede ou nos pergunta alguma coisa na rua, né, alguma informação, isso aí causa estranheza aos olhos deles, tá bom? Pois saiba você que este comportamento realmente não é nem um pouco comum fora do continente americano, está bem? Vejamos exatamente do que estou falando. Por exemplo, se alguém na rua lhe perguntar onde fica um determinado endereço e você não souber, normalmente não costumamos dizer que não sabemos. Já parou para pensar nisso? Na verdade, quando acontece mesmo de não sabermos dar a informação que nos perguntam, né? Quase sempre o que fazemos, não me pergunte por quê, né? É pedirmos que a pessoa pergunte a uma outra pessoa ou em um determinado comércio próximo, quando nós mesmos não fazemos isso por ela, né? Não é isso normalmente o que costuma acontecer? Pois é. Entretanto, mais uma vez, não é bem assim o que acontece com nossos amigos gringos ao redor do mundo, tá bom? Na verdade, de uma maneira bem generalizada, quando eles não sabem, né, a resposta para uma informação, eles apenas dizem que não sabem e continuam caminhando, né, andando com seus trajetos sem sequer olhar para trás, pode acreditar. E não pense que isso seja porque são um bando de sem educação, não. Não é isso não. A verdade é que culturalmente eles são assim mesmo e pronto. Não fique chateado não. Mais uma vez, é tudo mesmo uma questão cultural, tá certo? Legal. Bem, e uma outra coisa que costuma ser muito comum e natural entre nós brasileiros e os latinos de uma maneira geral é a maneira que temos de nos beijarmos sempre que nos encontramos ou reencontramos, mesmo que diversas vezes em um mesmo dia, né, com as mesmas pessoas. Mais notadamente, é claro, entre as mulheres, tá bom? Bem, a verdade é que este comportamento de forma alguma existe no dia a dia de um americano ou de um europeu, tá certo? O máximo que costumam fazer é apertarem as mãos, mais nada, tá bom? Na verdade, eles costumam olhar este nosso comportamento, que para nós é totalmente normal, como um olhar, digamos assim, de assédio sexual, é mole? Ou no mínimo um declarado flerte, uma paquera. Não se assuste, é assim mesmo que eles entendem essas coisas por lá, tá bom? Enfim, considerando o tamanho do nosso mundo e a quantidade de países e povos existentes dentro dele, devemos mesmo aceitar e sem discutir que cada povo tem mesmo sua cultura própria, certo? Antes de concluir essa estranheza aí dos gringos em relação a nós, eles não nos estranham e se sentem constrangidos apenas quando nos beijamos fisicamente, não. Na verdade, até mesmo quando finalizamos mensagens em nossos aplicativos na internet,
as mensagens, né, de WhatsApp, Facebook, escritas com ingênuos beijos que mandamos, eles acham bastante estranho também. Ou povinho frio, né? Enfim, cada cultura com suas peculiaridades, não é mesmo? E vida que segue. Muito bem. E continuando aí, né, com as curiosidades em relação aos que os nossos amigos gringos, de uma maneira geral, pensam sobre alguns de nossos tradicionais comportamentos, uma outra coisa que eles acham muito estranho em nós é que quando comemos algo na rua, uma pizza, um salgado, um churros, qualquer coisa, nós, corretamente ao meu ver, usamos guardanapos, certo? Nada mais correto do que isso. Pois é. Vocês acreditam que aqueles espertões comem com as mãos mesmo, sem guardanapo? Que nojo! Ai, meu Deus. Muito bem. E voltando para a realidade, né? Uma outra coisa que gostamos muito por aqui são os diversos feriados que temos, né? E nossas sagradas férias anuais, certo? Pois bem, saiba que na maioria dos países desenvolvidos não é bem assim que a coisa rola, não, tá bom? No caso dos diversos feriados que temos ao longo do ano, para começo de conversa, por aquelas bandas não existe essa quantidade exagerada como vemos por aqui, não. Sem contar as emendas que costumamos fazer com os finais de semana, certo? Sabe aqueles famosos enforcamentos que tanto adoramos? Pode esquecer isso. Tal coisa não existe na cultura da maioria dos países europeus e nos Estados Unidos. Talvez seja por isso que eles sejam desenvolvidos e nós não. Já pararam para pensar? Bem, e sobre as sagradas e esperadas férias anuais que todos os trabalhadores formais costumam tirar? Bem, em relação a estas maravilhosas férias tão comuns por aqui, saibam que nos Estados Unidos e na maior parte da Europa, as férias só acontecem após muita negociação e mesmo assim depois de muitos anos de trabalho seguidos em uma mesma empresa. Tá bom para você? Muito bem. E para finalizarmos, uma coisa interessante e polêmica por aqui também, na visão deles, é claro, é o destino que damos ao papel higiênico após o uso. Bem, após usarmos o papel higiênico, mais conhecido como toilet paper, o que normalmente devemos fazer é jogá-lo em uma cesta de lixo, ou seja, nos garbage basket, certo? Pois bem, isso pode até parecer e até mesmo ser considerado correto para nós, só que para os gringos não é bem assim não, já que eles acham isso uma tremenda falta de higiene pessoal, é mole? Certamente você está se perguntando, mas o que eles afinal fazem com o papel higiênico após o uso, que possa ser mais limpo e higiênico do que o destino que nós tupiniquins damos a ele? Bem, não espalha não, tá bom? Mas a verdade é que imediatamente após o uso deste papel, nossos amigos gringos jogam o papel higiênico diretamente no vaso sanitário, dando em seguida uma boa descarga. Aliás, aqui entre nós e que ninguém nos ouça, eu também acho que deveria ser assim mesmo que deveríamos fazer por aqui, pois além de ser mesmo mais higiênico, o papel higiênico costuma ser produzido com matérias-primas totalmente biodegradáveis, o que teoricamente dificultaria qualquer tipo de entupimento, certo? Bem, pelo menos é o que eu acho. Bem, pessoal, então vamos finalizando mais esta aula, tá bom? Espero mesmo que tenham gostado de tudo que viram por aqui. E até a próxima lição, onde abordaremos o assunto Asking Directions, ou seja, pedindo pontos de referência, né? Até lá então, e não se esqueçam de deixarem seus likes e se inscreverem no meu canal, para ficarem por dentro de tudo que se relaciona ao inglês, está bem? Tchau!